Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, mais um videozinho aqui da nossa série A Farsa da Trindade, tá? Esse aqui eu não vou usar a câmera mostrando o meu rosto ainda, tá? Porque eu tenho que achar um jeito de captar o áudio e a câmera ao mesmo tempo. Talvez no próximo eu faça diferente, tá? Mas vamos lá. Nós vimos no vídeo anterior da série, lembrando que eventualmente eu vou fazer um vídeo da luzinha, tá? Seja sobre Trindade ou não, tá? É porque aqui eu tô seguindo o esboço que eu tô atualizando ele. Mas se surgir um outro tema, eventualmente eu faço um vídeo. Se tiver que fazer algum vídeo sobre o tema, que nem aquele comentário que eu respondi no vídeo anterior, eu vou fazer, tá? Mas enfim, nós vimos no vídeo anterior que Jesus não faz nada excepcional, né? Tudo que ele fez, Elias, Eliseu, Moisés fizeram igual. Aí fica a pergunta, por que Moisés e Elias, Eliseu eram só mensageiros de Deus, né? Profetas usados por Deus, e Jesus se tornou um Deus? Nesse ponto os muçulmanos têm razão, porque isso não faz da pessoa um Deus. Se a pessoa é usada por Deus, isso não quer dizer que a pessoa é um Deus. Muito pelo contrário. Na verdade, os cristãos pegaram um personagem, Jesus, que fez o mesmo que Moisés e Elias, e ele virou Deus. Sabe lá por quê. Agora, além de Jesus não fazer nada excepcional, os milagres, tudo que ele fez, multiplicar pães, aqui, ó, tem a tabelinha aqui, ó. Eu tenho um e-book tá, também sobre isso, que nem eu falei. Além dele não fazer nada excepcional, ele ainda conseguiu ser inferior a esses personagens do Velho Testamento. Vamos analisar. Josué. Olha o que diz aqui em Josué 10, 12, 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Aqui é Josué dando uma ordem, ó. Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Aqui é Josué dando uma ordem, ele está mandando o sol e a lua se deter. Tá? Só lembrando que eu não estou falando que os personagens são reais, tá? Eu estou analisando os personagens da Bíblia. Sempre vai vir gente aí e falar, mas isso aí não é real, amadinho, que não sei o que. Não importa, eu estou analisando o que está na Bíblia. Então aqui Josué está dando uma ordem, ele manda o sol e a lua se deter. Ó, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jacé? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois, quer dizer, nem na época de Jesus, nem depois. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Olha o que diz aqui, ó. O próprio Deus Todo-Poderoso, ele obedeceu a voz de um homem. Aqui eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Aqui esse ouvindo aqui é no sinal de autoridade. Quer dizer que Josué mandou Deus parar o sol e a lua. Josué é um Deus? Porque aqui, segundo a narrativa, ele foi mais poderoso que qualquer um. Ele mandou em Deus. Ele falou, para o sol, para a lua. O sol parou e a lua parou. E aí? Como é que fica aqui na batalha de Gibeon? Então Josué tinha mais autoridade que Jesus e não foi considerado um Deus. Só aí vocês veem que dentro dessa ótica da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, ela é inferior a personagens humanos. Como é que pode ser um Deus? Olha o que Jesus disse aqui, ó, João 5,30. Ah, pessoal, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Josué podia aqui, ó. Josué mandou o sol e a lua parar. Já Jesus, que supostamente seria o próprio Deus encarnado, né, segunda pessoa da Trindade, ó, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O que ele está dizendo? Eu dependo de Deus, eu não posso fazer nada. O Brasil está quebrando, filho, eu não posso fazer nada. Esse é o Deus dos cristãos, que não pode fazer nada, sendo que Josué, que era só um mortal, Josué tinha mais poder que ele. Como ouça, assim julgo, tal, que é relevante. É só isso aqui, ó. Jesus diz claramente que ele não pode fazer coisa alguma. E as pessoas que vierem reclamar, dois avisos. Primeiro, eu não escrevi a Bíblia, tá? Segundo, aqui é o próprio Jesus falando. Se vocês não concordam com essa frase aqui amarelinho, então eu pergunto, Jesus mentiu? Jesus errou? Jesus não tinha o Espírito Santo para entender as Escrituras? Porque aqui, segundo o que está na Bíblia, em João 5,30, seria o próprio personagem de Jesus dizendo, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Josué podia aqui, ó. Josué falou, sol detente em Gibeon e lua no vale de Ajalon. Eles se deteram e o Senhor ouviu a voz de um homem. Já Jesus não podia fazer nada. Quem que é mais poderoso aqui? Josué. Marcos 6, 4, 5. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra senão na sua própria pátria. Então seus parentes na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhe a mão. O que Marcos está dizendo aqui? Que Jesus na sua pátria, que seria Nazaré. Mas aí é relevante, né? Nazaré ou Cafarnaum, que é um tema para um outro vídeo, que eu já tenho no canal. Mas vamos considerar que Nazaré, ele não pôde fazer nenhum milagre ali. Ele só curou alguns poucos enfermos pondo a mão, que não é diferente do que alguns pastores evangélicos fazem hoje em dia em qualquer igrejinha de esquina. Olha lá, por que Jesus não podia fazer nenhuma obra maravilhosa ali? Josué pôde. Vamos lá, Moisés. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor,
Porque acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e forte mão. Aqui é Moisés implorando pelo povo, que o povo fez um bezerro de ouro. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ou seja, aqui tem toda uma parte de súplica, até eu pulei alguns versículos, né? É desnecessário. Aí Moisés pede para Deus, e Deus atende a Moisés, e Deus desiste de fazer o mal que ele ia fazer para o povo. Moisés foi lá, intercedeu, Deus falou, tá bom, Moisés, você me convenceu, eu não vou mais fazer o mal que eu ia fazer para esse povo não, tá? Já Jesus, ó, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Aqui ele está falando dos apóstolos, tá? Em João 17. Assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, aquele pedindo para Deus, ó, eu não peço que você tire eles do mundo. Lembrando que aqui o mundo é o mundo conhecido da época, mas que os livre do mal. Jesus pediu para Deus para livrar eles do mal, não para tirar do mundo, como os cristãos falam de arrebatamento, que é outra bobagem. O próprio Jesus falou, eu não quero que tire ninguém do mundo, eu só quero que Deus livre eles do mal, seus apóstolos e seus discípulos, que é com quem ele está no grupo aqui em João 17 falando. Pergunta, Deus livrou eles do mal? Não. Segundo a própria Bíblia, todos eles morreram e tiveram fins trágicos. E a tradição católica, né, que a Bíblia fala pouco, mas Paulo foi decapitado em Roma, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi pregado numa cruz chamada Cruz de Santo André, etc, etc, etc. Deus livrou os apóstolos e os discípulos do mal? Não. Deus atendeu a oração aqui de Jesus, em João 17? Não. Deus atendeu a prece de Moisés aqui, ó. O Senhor se arrependeu do mal que havia de fazer. A de Jesus, não. Aí eu pergunto, como é que os cristãos acham que pedem as coisas em nome de Jesus, né? Tudo que pedires em meu nome eu farei, se nem Deus atendeu as preces dele. Deus atendeu Moisés, Deus atendeu Josué, Jesus não. Ele deixou os apóstolos e os discípulos tudo levaram um cacete e morreram de forma horrível. Como é que fica? Aqui ó, Moisés, e disse Moisés ao Senhor, porque fizeste mal ao teu servo e porque não achei graça aos teus olhos. Aqui é num contexto de fome, tá? O povo está andando no deserto, está enchendo o saco de Moisés que está com fome. Visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo, concebi eu porventura esse povo? Aqui é Moisés sendo grosseiro com Deus, tá? Ele chega para Deus e fala, eu pari esse povo todo? Quer dizer, é obrigação minha, ó, dei eu a luz, para que me disseste, leva ao teu colo, como uma ama leva uma criança que mama a terra que juraste aos seus pais? De onde teria eu carne para dar todo esse povo, Senhor? Aqui é Moisés, pé da vida, irado, brigando com Deus. Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar todo esse povo, porque é muito pesado para mim. Aí o que acontece? Deus vê que Moisés está pé da vida, lá que não aguenta mais levar o povo enchendo o saco. Aí Deus providencia comida pro povo. Tá bom, Moisés, pô, eu vou pedir um iFood. Não precisa fazer tanto escândalo, pô. Aí Deus vai lá e pede um iFood e o povo come no deserto. Tá? Já Jesus não, Jesus faz o contrário, ó. Aqui é Jesus indo para a cruz, ó. E seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas, que elas iam morrer, e por vossos filhos, porque eles iriam morrer. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outreiros, cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, o que fará o seco? O que ele está dizendo? Se os romanos já estavam matando ele, quando a madeira tivesse madura, os romanos iam descer o cacete. E Israel ia matar as mães, os filhos e as filhas. Por que Jesus não fez que nem Moisés aqui, ó? Não chegou para Deus e falou, não, Senhor, não vamos fazer isso não, eu estou de saco cheio, eu vou salvar o meu povo. Moisés fez isso mesmo, correndo o risco de levar um castigo, ou de ser até condenado por Deus. Moisés ficou nervoso e falou, Senhor, não aguento mais. Ele fez isso por quê? Por causa do amor ao povo dele. Jesus não. Tanto que Jesus entendia, ó, que a queda de Jerusalém seria por castigo divino. Aqui, ó, Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas e não quiseste. O que ele está dando a entender aqui? Que ele sabe que Jerusalém ia ser destruída pelos romanos, uma potência estrangeira da época, por um império inimigo. Só que aí Jesus fez o que? Ele fez que nem Moisés, ele intercedeu, ele suplicou pelo povo, ele bateu de frente com Deus para salvar o povo? Não. Ele mandou fugir aqui, ó. Quando por vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui, ó. Essa foi a solução de Jesus. Em vez dele fazer que nem Moisés e proteger o próprio povo, ele mandou o povo fugir, ó. Ó, pessoal, quando o pau começar a quebrar, ó, vocês dá no pé. Fuja. Por que ele não fez que nem Moisés? Moisés intercedeu pelo povo mais de uma vez. Aqui, ó.
Moisés combateu o império opressor da época, o Egito. Moisés foi lá no Egito, jogou praga, brigou com o faraó e conseguiu tirar o povo do Egito. Lembrando que essa história não é real, estou falando do personagem, tá? Mas ele foi lá, mandou praga, brigou com o faraó e tirou o povo do Egito. Jesus foi contra o próprio povo em detrimento do império opressor da época, Roma. Sendo que Deus falou que o povo judeu era um povo separado, que era um povo que não podia se misturar com os outros povos, porque eram povos pagãos e que tinham práticas abomináveis. Aí Deus vai lá e tira o povo do Egito, que tinha práticas que para esse Deus era abominável. Jesus não só não livra o seu povo dos romanos, como ele coloca os romanos em posição superior. Ok, aquele com centurião, ó. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isso, ele faz. Ó, e maravilhou-se Jesus, ó, com o romano, ó, o império que estava oprimindo eles na época. Ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quer dizer que ele não encontrou fé em Israel, mas no romano sim. No romano que tinha os deuses pagãos romanos. É, pessoal, é complicado, né? Elias e a seca. Teve uma grande seca lá em Israel e Elias primeiro falou que não ia chover e depois ele orou para chover, tá? Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, que é um pouquinho grande, mas vocês vão entender o ponto que eu quero chegar. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao Carmelo, e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. Aí o servo dele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez diz: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto, os céus se enegreceram como nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O que acontece aqui? Deus mandou uma seca para o povo por causa da idolatria. Aí Elias faz lá o desafio de Baal, lá com o deus Baal. Aí depois que Elias vence e mata os profetas de Baal, ele faz voltar a chover. Ele resolve o problema da seca e da fome em Israel, tá? Inclusive eu vou fazer um short sobre isso, que tem uma contradição aqui, tá? Moisés também, quando o povo estava no deserto com sede, Moisés tirou água da rocha. Okay, ó. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Beleza, Elias fez chover, Moisés tirou água da rocha, legal. Já Jesus, vamos ler. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Aí os outros versículos seguintes falam que imediatamente a figueira se secou. Ou seja, numa situação de fome, Jesus, em vez de fazer a figueira dar frutos, ele amaldiçoou a figueira. E outra, não era o tempo de figos aqui, ó, segundo Marcos. Tem gente que ainda vai vir comentar aí no canal, vocês podem ver: não, amadinho, mas a figueira é um símbolo de Israel, Jesus estava amaldiçoando Israel. Tá, e por que Jesus estava amaldiçoando Israel se não era o tempo, certo? Não era o tempo de Israel receber o Messias. Então por que ele estaria amaldiçoando Israel? Até porque uma das principais profecias messiânicas era construir o templo. Na época de Jesus tinha o templo. Então por que ele amaldiçoa todo o seu povo judeu se eles não era o tempo deles receberem o Messias? É o mesmo que ele fez com a figueira aqui, ó. Ele amaldiçoou uma figueira, sendo que não era tempo de figos. Sendo que Elias mandou chuva, Moisés tirou água da rocha e Jesus deu um piti, vai lá e amaldiçoou a figueira, o que também é proibido pela Torá, tá? Eu já fiz um vídeo aqui, uma playlist, chamado Os Pecados de Jesus. Aqui é mais um deles. Por que ele não fez que nem Moisés? Bateu na figueira e a figueira deu frutos. Então não dá, né, pessoal? Como é que Jesus é um Deus se ele é bem inferior a todos esses outros personagens aqui do Velho Testamento? Josué mandou até o sol e a lua parar. Moisés bateu de frente com Deus. Eu parei esse povo, Deus, não sei o que. Moisés só faltou xingar Deus ali. Só faltou falar: Deus, vai se lascar, vai tomar banho. E Jesus não fez nada. E aí, como é que esse é um Deus ou uma segunda pessoa de uma trindade divina? Faz algum sentido para vocês? Comente aí. Aproveita e já dê um like quem gostou do vídeo. Eu sei que é chato ter que estar pedindo, mas isso ajuda a aumentar a atividade e alcance, tá bom? Quem é inscrito, ativa o bendito sininho, também é importante porque o YouTube tá todo bugado, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, galerinha. Paz a todos.